Nesse vídeo eu vou explicar como é que funciona o português moçambicano e também vou apresentar algumas especificidades do português moçambicano e no final vou apresentar os seus impactos positivos e impactos negativos. Salve todos meus alegres, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou José Alegre e este é José Diversão. Antes de mais nada e depois de menos tudo, vamos para o nosso conteúdo. Primeiro eu preciso explicar algo que muitas pessoas têm confundido. Língua, idioma e dialeto. A língua é um sistema regrado com certos valores e a língua é usada como instrumento de comunicação. Agora, o idioma é resumidamente a língua oficial de uma certa nação ou língua oficial de cada nação. Por exemplo, o português é o idioma do Brasil. Por outras palavras, português é a língua oficial do Brasil. Ou seja, a língua oficial do Brasil é o português. O idioma do Brasil é o português. Agora, dialetos são variantes de uma dada língua. Por exemplo, o português que é falado pelo atleta Cristiano Ronaldo é o dialeto madeirense. O que significa que Cristiano Ronaldo fala uma variante do português que é falado no distrito da Madeira, na ilha da Madeira. É mesmo, é? O português de Moçambique é uma variante do português falado em Lisboa, ou seja, o português falado em Moçambique é o dialeto lisboeta. Por outras palavras, a língua oficial de Moçambique é o português falado em Lisboa. É claro! Existem subdivisões do dialeto que são geográficos, assim como eu mencionei no exemplo anterior. Sociais, é aqui onde entram as gírias, como falas de um certo grupo de pessoas. Temos a língua dos rappers, a língua dos surfistas, a língua dos professores, é aqui onde entra. Na subdivisão dos dialetos sociais. A outra subdivisão do dialeto é o dialeto etário. É aqui onde entra a língua dos jovens e a língua dos adultos. Como os adultos falam é diferente de como as crianças falam. Também temos os dialetos históricos. Como nós falamos hoje é bem diferente de como as pessoas falavam antigamente. Ok, eu espero ter conseguido explicar muito bem sobre esse assunto. E se isso aparecer na prova, você vai acertar. Fala, não me diga! Moçambique é um país africano que fala português porque foi uma colônia de Portugal. Isso todos nós sabemos. Mentira! Mas Moçambique, apesar de ter como língua oficial o português, existem no país cerca de 43 línguas. Tudo isso? Porque existe uma diversidade etnolinguística. Moçambique é um país multilingüe, o que significa que existem vários povos em Moçambique. Essas 43 línguas pertencem a um grupo de línguas faladas na África subsaariana, que tem o nome de línguas bantu. E eu não errei o plural dessa palavra. É assim mesmo como se fala, línguas bantu. Porque nas línguas bantu, essas línguas africanas, o plural é indicado na primeira sílaba. Ou seja, o ban, aí está é o plural, que significa pessoas. Mas um dia eu vou falar sobre isso aí. Eu vou falar sobre as línguas bantu, quais é que são as regras para você poder aprender. E se você quiser esse assunto, é só você me dizer aí nos comentários, tá? Então é isso aí, línguas bantu. Nunca deve dizer línguas bantus ou línguas bantus. Não. Ok, vamos continuar. O Estado reconhece essas 43 línguas, bantu daqui de Moçambique como línguas nacionais. Agora vamos falar sobre língua portuguesa em Moçambique, ou seja, português moçambicano, PM. O português moçambicano surgiu através da fusão do português europeu e as línguas nacionais. Na era colonial, o colono português impôs aos moçambicanos para que aprendessem a falar português. Porque, sei lá, eu acho que os portugueses, ou melhor dizendo, era mais fácil os portugueses imporem
a sua língua, ensinarem a sua língua aos moçambicanos do que eles aprenderem as línguas daqui. Por isso que os portugueses ficaram tanto tempo aqui e não conseguiram aprender nenhuma língua nativa. Ah, agora eu entendi! Conforme eu disse, o português moçambicano é a fusão do português europeu e algumas línguas nativas. E é exatamente por isso que existem certas palavras que são diferentes do português europeu e do português brasileiro também. No final, eu vou separar essas tais palavras. Algumas palavras são diferentes do português europeu e o português brasileiro. Quando se declarou como um país independente, em junho de 1975, Moçambique adotou o português como sendo a língua oficial. Esta língua teria como objetivo unir as pessoas, como sendo uma língua de unidade nacional. Porque, convenhamos, cara, são 43 línguas no país. Será difícil cada pessoa aprender umas 43 línguas. Então, o português é super, hiper, mega importante nesse aspecto, para unir as pessoas como sendo um instrumento de unidade nacional. Eu sou da Zona Sul e falo a língua xangana. Então, vai ser no dia que eu for para a Zona Centro ou Norte de Moçambique, vai ser difícil eu me comunicar na minha língua. Por isso eu vou ter que usar a língua portuguesa. Porque, convenhamos, se eu for a visitar o Juma Ibrahim, por exemplo, eu não vou falar a língua dele e também ele não vai falar a minha língua. Porque eu não conheço a língua dele e ele também não conhece a minha. A língua que nós vamos usar para nos comunicar vai ser a língua portuguesa. E é por isso que todos nós, aqui no país, devemos aprender o português. Mas, porém, entretanto, todavia, portanto, a língua portuguesa somente é falada pela metade dos habitantes. Cerca de 50,4% da população moçambicana consegue mais ou menos falar a língua portuguesa. Porque, convenhamos, o português é muito difícil. Por que o português tinha que ter tantas regras? Eu tento seguir todas elas, mas eu não consigo, cara. É por ser difícil que vocês veem nas notícias, no YouTube, sei lá, nas redes sociais, os moçambicanos quando falam português, parece que eles estão a aprender a falar português. Inclusive eu acho que tem algumas pessoas que quando me escutam eu falando, parece que eu ainda estou a aprender a falar português, mas não. Eu falo assim, a maioria das pessoas que falam a língua portuguesa aqui em Moçambique pertencem às zonas urbanas. Nas zonas rurais também existem certas pessoas que conseguem falar português. Ok, antes de eu falar algumas palavras que pertencem ao português moçambicano, eu gostaria de pedir você para que deixasse o seu like se está a gostar desse vídeo. E se inscreva no canal caso queira aprender mais coisas sobre Moçambique e sobre a África. Se inscreva no canal para aprender mais coisas sobre a cultura africana, tradição. E eu te garanto que você não vai se arrepender. Confia, aqui tem conteúdo. Confia. E nos próximos vídeos eu vou tentar procurar assuntos deste tipo para falar sobre Angola, Cabo Verde e mais outros países. E se você for angolano ou cabo-verdiano, pode me enviar certas informações nas minhas redes sociais sobre o vosso português. Pode ser no Facebook ou Instagram. É só digitar ali José Alegre Mboweni. Você poderá me dar essas informações. Aqui em Moçambique, as pessoas somente usam a língua portuguesa como língua segunda. Ou seja, usam o português para lhes auxiliarem nas suas falas. Algumas pessoas das zonas urbanas preferem ensinar os seus filhos a falar um português desde cedo, desde criança, fazendo assim com que o português ou a língua portuguesa seja a língua materna de certas pessoas. E eu estou incluso nesse grupo de pessoas. E quem disse que isso é problema meu? A minha língua materna é a língua portuguesa. E quem disse que isso é problema meu? As outras famílias, por não saberem falar português, deixam os seus filhos até chegar à idade de entrar na escola para serem ensinados o português. Porque os conhecimentos científicos são transmitidos na língua portuguesa, inglesa, às vezes francês e de vez em quando em espanhol. Mas
o que deve ser ensinado primeiro à criança quando chega na escola é a língua portuguesa, porque é a língua oficial do país. Beleza, beleza, beleza. É suposto que assim todos nós saibamos falar português. Mas porém, entretanto, todavia, portanto, segundo alguns dados da Unesco, cerca de 45% da população é analfabeta, ou seja, cerca de 45% da população não consegue falar português por justamente não entrar na escola. Agora vamos falar dos impactos do português moçambicano. Vamos aos pontos positivos agora. Permite a comunicação com outros países que falam português, permite a prática do comércio internacional e nacional. Existem muito mais impactos positivos do português moçambicano, mas agora vamos falar dos impactos negativos. Os jovens das zonas urbanas do país onde crescem falando português, eles por terem falado português muito mais tempo e não terem aprendido as línguas nativas, eles acabam não conseguindo, não sabendo falar as suas línguas nativas e dessa forma as línguas nativas acabam se exterminando. Eu sei que posso estar a exagerar, podemos estar longe disso aí, mas se a gente não ensinar as nossas línguas nativas aos nossos filhos, a língua irá se... É claro. O outro impacto negativo que eu notei é que existe um grande empréstimo das línguas bantu no português. Por exemplo, na minha língua xangana. Por exemplo, vou falar em português agora. Como é que vocês... Boa tarde, como é que você está? Em xangana seria Inchikani, Unjani. E a resposta seria, em português seria boa tarde, eu estou bem. Em xangana seria Inchikani, Nikahle. Mas o que tem acontecido é o seguinte: boa tarde, como está? Inchikani, o bom. Estão a perceber que o bom é um empréstimo do português e a resposta agora é o seguinte: Inchikani, ni bom. Estão a perceber? Ni bom é um empréstimo da língua portuguesa, que quer dizer eu estou bem. Então esse é um dos impactos negativos do português aqui em Moçambique, porque acaba interferindo na estrutura das línguas bantu que aqui existem. Agora vamos falar sobre os sotaques do português moçambicano. As línguas nativas influenciam bastante para as diferenciações do sotaque português. As pessoas da Zona Sul, onde eu estou, nós falamos bem diferente das pessoas da Zona Norte e da Zona Centro do país. Mas mesmo entre nós, existe muita diferença de sotaque, porque existe uma parte das pessoas que foram ensinadas a falar português desde cedo, mas também existe uma grande parte das pessoas que somente começaram a falar português depois de terem ingressado na escola. Então aí sempre existe uma diferença de sotaque. Agora finalmente chegou a hora de dar exemplos de algumas palavras que existem no português moçambicano, mas que não existem no português europeu ou português brasileiro. Fazer negócios é business. Fazer uns bicos ou pequenos trabalhos extra, é fazer biscates. Fazer algo é chunar. Curtir, tipo, ir na balada, festival, não sei o que é. Curtição, curtir é chilar. Privada ou vaso sanitário, nós chamamos de pia ou de sanita. Eu vou deixar este vídeo aqui do lado onde eu mostro mais palavras diferentes do português moçambicano e do português brasileiro. Clique aqui para assistir. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E Kanimambo. Kanimambo significa obrigado.